Olá pessoal, bom dia! Vamos então a mais um roteiro agora com a aula 22. Do Ler e Escrever, livro vermelho, eu deixei para vocês a atividade que continua ainda no projeto didático Contos e Encantos, etapa 3, atividade 3C, recuperação dos episódios do trecho, página 151. Está de cor amarelo aí no nosso roteiro. Na cor laranja, nós temos leia o poema Minha Sombra, faça uma ilustração para esse poema no quadro abaixo. É uma atividade anexa. De cor azul claro, nós temos uma atividade complementar, leitura de um texto informativo, macaco prego de peito amarelo. Vamos agora para a parte de matemática. Nós temos no livro vermelho EMAI, sequência 5, atividade 5.3, item 1 e 2, na página 30. E na cor roxo, nós temos ali outra atividade complementar, que é observe os quadrinhos e complete-os. Aqui eu tenho uma ilustração de como deve ficar a rotina no caderno de vocês. Aqui, nós já vamos para a primeira atividade de português, que é do ler e escrever. Esse aqui é o trecho que vocês vão utilizar para fazer a atividade. É o trecho do conto Ali Babá e os 40 Ladrões que a gente já vem utilizando. O que eu espero que os alunos resgatem desse trecho? O que eles vão precisar lembrar e elencar, fazer em forma de lista? São esses trechos aqui. A vida de Alibaba era difícil, nem sempre tinha trabalho. Eles precisam lembrar na ordem, na sequência correta que aconteceu na história. Quando não havia caravanas, ele colhia tâmaras e damascos para vender na cidade. Um dia, ao colher tâmaras, ouviu uma movimentação diferente. Descobriu que eram cavaleiros e que traziam muitos cofres, arcas, sacos cheios. Mais tarde ouviu o mesmo barulho, eram os homens que voltavam com os cavalos vazios, onde teriam deixado a bagagem. Nessa parte nós temos a atividade complementar de língua portuguesa, com o texto Macaco Prego de Peito Amarelo. É um textinho pequeno e tem três questões desse texto para vocês responderem. Então, é um texto informativo que fala sobre o macaco prego de peito amarelo. Vocês vão precisar ler e fazer a interpretação para poder responder. Aqui nós temos a outra atividade complementar também, que é referente ao poema Minha Sombra, é fazer a leitura do poema de uma forma bem bonita e depois fazer a ilustração no retângulo abaixo. Aqui nós temos a atividade do livro EMAI de Matemática. Complete os espaços das cartelas abaixo com adições ou com o resultado da adição indicada. Então, vamos lá. Aqui nós temos duas situações. Nós temos ali na cor amarelo as adições aguardando um resultado. E nós temos aí na cor rosa já o resultado aguardando uma adição que chegue até ele. Então, por exemplo, no primeiro quadrado amarelo, 5 mais 9, ao lado tem um quadrado em branco. Vocês vão colocar o resultado da adição 5 mais 9. Embaixo, nós temos um quadrado rosa com o número 11. Esse 11 é o resultado. Ao lado, tem um quadrado em branco, onde vocês vão colocar alguma adição de dois números que o resultado seja 11. Por exemplo, 10 mais 1, 9 mais 2 e assim por diante. Na mesma página do EMAI, nós temos outra atividade. Pinte da mesma cor as cartelas que apresentam o mesmo resultado das adições. Qual o maior resultado encontrado? Então, primeiramente, vocês vão precisar pegar uma folha de rascunho, eu até deixei ilustrado ao lado,
e resolver todas as adições, as 12 que estão aí. Ao lado ali eu já coloquei 3 para iniciar para vocês. Depois que vocês resolverem as 12 adições e tiverem o resultado de todas, vocês vão pintar da mesma cor as cartelas que apresentaram o mesmo resultado. Podem escolher as cores à vontade. E depois vocês vão circular o retângulo que tiver o maior resultado. Por exemplo, se fosse aqui, ó, vocês iriam circular esse daqui, ok? Agora, nós vamos para a próxima atividade. É uma outra atividade complementar de matemática. O que ela indica? Observe os quadrinhos e complete-os. Nós temos duas situações, A e B. O que muda? Aqui vai mudar uma palavrinha que faz toda a diferença. Aqui tem diferentes e aqui tem iguais. Certo? Então, fazendo a leitura, elas fazem toda a diferença na situação problema. A. Descubra quais números você deve colocar nos dois quadrinhos abaixo que a soma deles seja igual a 28. Atenção! Os números têm que ser diferentes nos dois quadrinhos. Aqui ao lado eu deixei um exemplo. Então, se não fosse 28, vamos supor que fosse 12. Quais dois números diferentes que eu posso colocar nos quadrinhos, que a soma deles vai ser 12? E abaixo nós temos o contrário. Descubra quais números você deve colocar nos dois quadrinhos abaixo, que a soma deles seja igual a 28. Atenção! Os números têm que ser iguais nos dois quadrinhos. Então, aqui eu dei um exemplo. Se não fosse 28, vamos supor que fosse 12. Então, dois números iguais que eu posso pôr aqui, que somados eles dão 12. Tá ok, pessoal? Bons estudos, pessoal!